coisinha rapidinho. Quem não for falar, desliga o microfone. Olá a todos, vocês estão agora acompanhando ao vivo o nosso canal do YouTube da OAB Amazonas, o nosso webinar Planejamento Sucessório. Hoje iremos falar sobre esse relevantíssimo tema com pessoas do mais alto gabarito. Nós temos presente aqui o Dr. Rafael Cândido, a doutora Daniele Teixeira, Dr. Márcio Cavalcante, Juliano Ralo, todos professores, profissionais gabaritados, civilistas e, acima de tudo, amigos. Vamos trocar aqui essas informações aqui no nosso canal do YouTube da OAB Amazonas. E para começar esse webinar, já passamos a palavra imediatamente ao mediador dessas conversas, Dr. Rafael Cândido. Boa tarde. Dr. Rafael tem que liberar o microfone. Agora. Boa tarde a todos. Obrigado, doutor Anderson. Agradeço inicialmente ao OAB pelo espaço para nós trazermos aqui ao debate esse relevante tema do planejamento sucessório. Agradeço aqui a presença dos professores, ainda que virtual essa presença, né? Dos professores Márcio André, professor Juliano Ralo e, sobretudo, da professora Daniele Teixeira, que é uma estudiosa do tema, uma entusiasta do tema, reconhecida nacionalmente. E é para ela que eu vou passar a palavra agora. Ela que é mestre e doutora pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, advogada, parecerista e, como eu já disse, uma estudiosa e entusiasta desse tema relevantíssimo e atualíssimo, que é o planejamento sucessório. Boa noite, professora Daniele. Passo a palavra a você e para as suas considerações, para a sua exposição. E obrigado. Doutora Daniele tem que liberar o microfone também. Isso. Olá, boa noite a todos e a todos. Aqui no Rio já são 18 horas. Eu sei que ainda no Amazonas são 17, então ainda seria boa tarde, né? Primeiro, eu queria agradecer ao Rafael por essa oportunidade de estar falando. Eu que já fiz várias partes do Brasil, vários estados, todo o Nordeste, Sul, Sudeste, e é o primeiro estado no Norte, apesar de eu ser do Pará, né, o sotaque um pouco parecido, mas é o primeiro estado que eu tenho oportunidade de falar, então é uma alegria muito grande estar falando com o estado do Norte. E o Rafael, a gente se encontrou, apesar de estudarmos na mesma Universidade do Rio de Janeiro, nós nos encontramos na Alemanha, no Max Planck, estudando também, e lá surgiu essa semelhança nos temas, que é a dissertação de mestrado dele na época, acho que já tinha publicado, né, Rafael? E a meu tema, que é planejamento sucessório, que foi, na verdade, a minha tese de doutorado, que é esse livro aqui, que, inclusive, está esgotado. Essa foi a base da minha tese. Mas o que a gente tem trabalhado muito é com a arquitetura do planejamento sucessório, que não é uma obra só minha, eu coordeno essa obra, e ela tem diversos autores, né? Inclusive, nós estamos saltando o tomo 2, onde o Rafael vai fazer parte. Bem, eu cumprimento a todos, o Juliano, ao Márcio também, e dizer que planejamento sucessório realmente é um tema da ordem do dia. Um dia desse, recentemente, me falaram, agora com a pandemia está se falando em planejamento sucessório, e não é bem assim. Na verdade, começou-se a falar já em planejamento já tem algum tempo. O que aconteceu com a pandemia foi que se tornou uma coisa mais presente no nosso dia a dia, ao trazer a finitude, que é uma dificuldade que o brasileiro tem, seja por questão cultural, de não gostar de falar da morte, não gostar de se organizar, de fazer seu testamento ou assim por diante. E, com isso, o planejamento, com essa finitude entrando dentro de nossas casas, né, tornou isso mais presente. Mas, entre outras questões também, com certeza,
são as transformações das famílias, né? E também na questão dos bens. Quando se falava os pilares do direito das sucessões, é o quê? Família e propriedade, né? Não se fala nem patrimônio, se falava em propriedade, porque ele quase na sua totalidade era composto de bens imóveis, né? Mas isso foi mudando e dessa migração do tipo de bens imóveis passou-se também para bens móveis, e hoje em dia se fala até dos bens, de novos bens, né? Os bens digitais e assim por diante, mostrando que isso é uma preocupação a todos temos. E essa questão também das famílias, né? Tem doutrinadores que falam até direito das famílias, exatamente em função das transformações socioeconômicas. E, com isso, tornou o direito das sucessões, que é o livro 5º do Código Civil, como um fator de uma maior importância e autonomia. Eu digo até que ele era o patinho feio que se tornou um grande cisne. Mas esse fator não ocorreu só no Brasil. Ele ocorreu em outras partes do mundo. Vamos fazer um recorte aí no mundo ocidental. Exatamente por essas transformações socioeconômicas, essas transformações desse mundo, hoje em dia, midiático, tecnológico, né? Globalizado e assim por diante. Com essas características, transformou também essas famílias, né? Nós deixamos de ser a família institucional para ser a família instrumental, quer dizer, a família não tem mais o fim em si mesmo, e sim como meio do desenvolvimento dos seus integrantes. Com a Constituição de 88, ocorreram 3 grandes transformações, que é a igualdade entre os cônjuges, igualdade entre os filhos e igualdade também nas formas de entidades familiares. E aí eu posso dizer que essas transformações familiares, os meus, teus e os nossos, sejam um dos maiores fatores que fazem as pessoas se preocuparem. Por quê? Com o Código de 2002, nós não temos hoje em dia no Brasil mais nenhum regime que tenha que não ocorra uma comunicabilidade entre os bens no momento da sucessão. Ou seja, nós temos até a questão da separação total de bens, mas no momento da morte os efeitos são divergentes, né? São diferentes. Com isso, eu digo que acabou com o resto de liberdade que nós temos. E com essas transformações socioeconômicas, o nosso direito sucessório brasileiro ele ficou extremamente engessado e em descompasso com essa sociedade contemporânea. Os outros países na Europa, eu falo ali da Europa continental, Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal, a própria até Inglaterra, num outro contraponto que eu posso também estar fazendo, exatamente por não ter a legítima, eu estou falando desses países onde a legítima é o regime, eu sei que o Rafael vai falar um pouquinho sobre isso, mas o muito importante é que nossos colegas vizinhos, estados vizinhos da América Latina aqui também estão nesse patamar de atualização, de ajustes. A própria Argentina, em 2015, teve reforma. Ela tem o Instituto da Fidúcia, que é como se fosse um trust, né? Quer dizer, é uma excelente forma de instrumento. E o que é o planejamento sucessório? Eu gosto muito de fazer essas palestras, muito para desmistificar um pouco essa nomenclatura planejamento sucessório. Planejamento sucessório nada mais é que uma organização patrimonial com transmissão de bens visando a sua sucessão. Aí você pode me dizer, mas, Daniele, brasileiro não tem cultura de fazer nem pacto antinupcial, né? E aí também outra bola levantada aí para o Rafael, que vai falar aí dos pactos sucessórios, que, né, muito poderia se utilizar os pactos antinupciais com mais amplitude, mas nós temos os 2 grandes limites do planejamento sucessório, que é a legítima e a vedação do 426. Com isso, o planejamento sucessório, o direito das sucessões, criando essa importância que adquiriu nos últimos anos, e essa falta de liberdade, porque se tem
dentro desses estudos da Alemanha que eu fiz, eu diagnostiquei duas questões. Maior liberdade de testar, os países buscando por uma maior autonomia e também uma solidariedade. E aí, no Brasil, a questão da solidariedade, até, né, com o cônjuge se tornando herdeiro necessário, veio atender a isso, seguindo essa tendência. Mas a questão é que, como nós não temos mais outras opções, né, nós estamos sem essa liberdade e isso se tornou muito mais grave em si. E o planejamento sucessório, ele é essa organização patrimonial que, para ela ser bem-sucedida, porque no livro das sucessões, questões morte-causa, nós temos só 3 institutos, né? Que é o testamento, fideicomisso, que ficou muito restrito depois de 2002 às proles eventuais, e o codicilo, aonde todo mundo sabe que são para valores de pequena monta. Mas eu estou estudando um pouco o codicilo e revitalizando ele, vendo que ele pode ser aplicado em muitas outras questões, inclusive, talvez, tenha uma ótima possibilidade de adequações agora nos bens digitais, né? Nessa herança digital, que essa nomenclatura não é técnica, mas é um termo que ficou, herança digital, porque eu acho que a questão das pessoas terem patrimônios digitais é uma minoria, mas todo mundo tem aqui um smartphone, todo mundo tem uma nuvem, todo mundo tem mensagens, tem fotos e teria uma certa cuidado, e aí não tem como, quando isso vem a nós, né? Como não nos incomodar e o que eu vou fazer com isso e assim por diante. Então, o codicilo pode ser um instrumento em uma certa informalidade, né? Certa não, é um instrumento informal, né? E que pode ser, às vezes, bem aplicado. O que a gente vê também nesse mundo tecnológico é que esses aplicativos eles estão muito mais à frente do que a própria legislação, né? Agora, recentemente, saiu a Lei Geral de LGPD, mas as instituições muito mal preparadas, empresas, para adequação dela. Bem, com tudo isso, o que eu quero dizer é que o planejamento sucessório tem uma característica, que é a interdisciplinariedade, ou seja, você precisa, em outras áreas do direito civil, né, não só direito de família, direito das coisas, direito dos contratos, direito, parte geral mesmo, porque você trabalha com vários institutos, seja questão de capacidade, nulidade, fraude, simulação e tantos outros. Então, você vê todo um direito civil, você vê parte tributária, como a gente vai depois abordar um pouquinho aí, parte tributária, parte de direito societário, direito nacional privado, que cada vez mais tem crescido, e outras áreas afins, como, por exemplo, psicologia, mediação, contabilidade, o direito notarial também. A gente tem que ter um excelente diálogo, porque se utiliza de muitos serviços, né, e de registros que seriam necessários. Então, tudo isso também mostra essa interdisciplinariedade. E que é muito difícil também ter expertise em todas essas áreas. Então, é muito comum no planejamento sucessório ocorrerem parcerias, né? Alguns escritórios que não têm toda aquela expertise, vamos falar de um societário e tributário, fazer parceria com de família e sucessões, e assim da mesma forma. Então, é uma área nova, é um nicho novo. Nós temos feito congressos, estamos indo agora para o 2º congresso. O primeiro foi agora em julho, o primeiro congresso virtual do Arquitetura do Planejamento Sucessório, com 22 palestrantes. Nós estamos indo agora para o 2º congresso, agora nos dias 25 e 26 de novembro. Convido a todos aí, vai ser totalmente pela plataforma Zoom, né? As inscrições, quem já me segue aí pelo Instagram, @DanieleCTeixeira, se puderem botar aí no chat, que por lá estão saindo as informações. As inscrições já devem começar a semana que vem. E isso é o quê? Para se qualificar,
para as pessoas poderem estar entendendo muito mais disso. Porque, ao se falar de planejamento, eu gosto muito de desconstruir alguns pressupostos. Entre eles, não se tem fórmula para um planejamento sucessório. Por que não se tem fórmula? Porque cada família vai ser constituída de uma forma. Eu digo que são 3 grandes variáveis. Uma é a família, que vai ter a sua natureza, a sua composição específica. A outra é o patrimônio, não só quantidade, mas a natureza, a qualidade desse patrimônio, como ele é constituído de bens móveis, imóveis, é uma empresa, é um negócio, é um comércio, é prestação de serviços, né? Então, de que forma está composto esse patrimônio? E terceira, a vontade do autor da herança. Então, quando se tem necessidade de se fazer adequações, seja com a morte de um herdeiro, seja com o surgimento de um novo herdeiro e assim por diante, são necessários. E também, qualquer planejamento, como o próprio testamento, uma coisa que é feita ao longo do tempo, é necessário também se fazer, às vezes, eventuais ajustes no planejamento sucessório, e, como eu disse, tendo variáveis nesses 3, além da legislação, como agora, por exemplo, tem um anteprojeto do BDFAM, aonde está retirando o cônjuge de herdeiro necessário, né? Ele seria só herdeiro, tirando dessa categoria de herdeiro necessário. Com isso, teria que ser vários planejamentos serem revistos, que isso seria bem-vindo ou não. É bem-vindo, a sociedade necessita de uma maior liberdade, mas eu até digo que o problema necessariamente não é nessa questão. E aí, junto com o cônjuge, também tem a questão do companheiro, né? Que a decisão do STF com a inconstitucionalidade do 1790, a gente sabe que, majoritariamente, a doutrina e a jurisprudência entendem que o companheiro é herdeiro necessário, mas já tem vozes, como o próprio presidente do IBDFAM, o Rodrigo da Cunha Pereira, que não concorda, né? Entende que o companheiro não é herdeiro necessário. E, como ele, algumas outras vozes. Mas nós temos que entender, quando se fala em cônjuge, que o companheiro também é herdeiro necessário. E isso é importantíssimo para o planejamento, porque na hora que eu vou fazer a análise dessa família, eu vou precisar qualificar essa pessoa, né? Eu vou precisar saber como é que ele é, que estado civil ele tem algum pacto antinupcial, ele tem algum regime de bens, ele tem herdeiros necessários, que idade tem esses herdeiros, já estão casados, que regime de bens, quer dizer, eu tenho que fazer uma análise objetiva dessa família e também subjetiva, né? Não só se a pessoa é uma empresa ou não, mas que ramo é desse negócio, vai ter futuros herdeiros ali. Nós não estamos mais na profissão onde só se tinha engenheiro, médico e advogado, né? Só engenharia, eu acho que são mais 10, né? Engenharia de produção, engenharia química, engenharia elétrica e assim por diante. Então, cada vez mais as pessoas vão buscando, até nessa transformação das famílias, vão buscando essa autonomia e dessa satisfação profissional e deixando de seguir, às vezes, o negócio da família, porque prefere, né, a família trabalha com sapato, resolve ser dentista. Então, tendo que respeitar as opções, né, das pessoas, essa análise dessa família. Eu até tenho um artigo do professor Daniel Bucar, depois posso até passar para vocês aí, Rafael, ou botar aí no site, é um do Conjur, que chama Armadilhas do Planejamento Sucessório. É pequenininho, acho 3, 4 laudas, mas fala muito dessa questão também subjetiva, além da objetiva, necessário para se fazer essa leitura dessas famílias. E, como eu falei, então você vai ter que escolher esses instrumentos, essas ferramentas de planejamento, conforme as características e a vontade dessa família e para realmente sejam compatíveis com esse patrimônio. E outro pressuposto que eu gosto de desconstruir é que planejamento sucessório não é sinônimo de holding, né? Ele é um ótimo instrumento, as holdings, mas ele não é sinônimo de planejamento sucessório. O planejamento sucessório é muito mais do que isso, ele vem atender a outros interesses, da mesma forma quando se fala em fraude,
né, burlar a legítima, isso não é planejamento sucessório. Isso chama-se fraude, como disse o professor Wolf Madalena numa live recente. Aproveito para convidar a todos, todas as terças-feiras eu tenho o que chama Arquitetura do Planejamento em Pauta. São lives com os autores do livro, já viu, Rafael? Vai joga agendando aí uma terça-feira para a gente fazer agora em novembro, e toda terça eu adequo conforme o horário do palestrante, e sempre estão disponíveis no meu canal do YouTube, Daniele Chaves Teixeira, que é isso, para desconstruir, mostrar que esse planejamento sucessório não é também só para grandes riquezas. É outro pressuposto que eu gosto de desconstruir, ele é feito para todos nós que compomos a sociedade. Bem, eu acho que são algumas, só mesmo já me encaminhando para o final, mas para deixar em aberto aí um bate-papo, dizer que entre os instrumentos mais aplicados, né, vai muito, por exemplo, até da opção da pessoa. Você quer pagar imposto em vida ou em morte? Né? No morte-causa. Você vai optar entre o testamento ou uma doação com usufruto. Você pode fazer um seguro de vida, uma previdência. Aí tem fundo de rendimento, fundação, próprio trust, que não é no nosso ordenamento, mas você pode levando dinheiro legalmente para fora e tal, e fazer até um trust. Lógico que você tem que ver exatamente os custos de cada instrumento para não tomar o remédio errado para ali a necessidade das famílias, né? Então, assim, é só para dizer que existe um leque de opções, cada vez mais estão se tornando mais personalizados alguns instrumentos, como o seguro de vida, que tem a grande vantagem de não entrar no inventário e ter uma rápida liquidez. Tem cada vez seguros mais personalizados, próprios para educação, próprios para pagarem tributos. Então, é toda uma opção, e a gente tem que pensar o planejamento, evitar o máximo possível o litígio, que vai ocorrer uma dilapidação. Então, pensar em planejamento não é só uma questão patrimonial, é afetiva, é pensar nos seus também, de evitar essa questão de briga familiar. Quanto mais você puder trazer para próximo, né, e utilizando, às vezes, alguns instrumentos, e um não exclui o outro, né? O planejamento tem essa característica também de se utilizar vários instrumentos simultaneamente, atendendo, às vezes, a cada um a um interesse específico daquela família. Bem, eu acho que eram essas as principais pontos que eu queria passar para vocês, e estou aberta aí a perguntas e o que tivermos aí oportunidade. Queria muito ouvir o Rafael também, né? E a palavra aí com vocês. Obrigado, Daniele. Bom, o objetivo aqui do nosso encontro, pessoal, para deixar bem claro, é trazer alguns pontos relacionados ao planejamento sucessório. Né? O tempo não nos permite, não é um grande evento. O congresso que recentemente foi feito, coordenado pela Daniele, vai ter outro, né, Daniele? Um outro evento. Esse sim foi um evento que trouxe números, né? Foram dezenas de juristas, de expoentes nacionais e trouxe uma diversidade de temas relacionados ao planejamento sucessório que realmente aprofundou. Aqui o nosso objetivo é trazer aqui para a nossa região, para a OAB, aqui dentro da OAB, essa discussão em torno desse tema muito importante que está na ordem do dia, como a professora Daniele bem colocou, e enfim, suscitar o debate. Tá? Eu passo agora a palavra ao professor Juliano, ele que está aqui como mediador no nosso evento, é meu colega como professor na Universidade Federal do Amazonas, professor de Direito Civil, doutor pela PUC de São Paulo. Ele é líder do grupo de pesquisa Direito Civil Contemporâneo aqui na nossa região amazônica, pela Faculdade de Direito da Universidade Federal. Ele é associado do Instituto de Direito Privado e também do IBERC. Professor Juliano, passo a palavra a você, meu amigo, meu grande amigo, para as suas considerações. Bom, muito boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
É um prazer muito grande estar aqui nesse momento com todos, né? Agradecendo aí o seu convite, professor Rafael, agradecendo também ao OAB por ceder esse espaço para todos nós, para discutir um tema muito importante para a advocacia, né? Sobretudo uma advocacia preventiva. Também agradecer aí a estar junto do Dr. Márcio Cavalcante, uma inspiração para todos nós aqui para o Brasil inteiro. E falar que eu estou muito feliz, Rafael, de conhecer a doutora Daniele, né? Ela tem uma história de vida fantástica, mas, sobretudo, uma profissional extremamente gabaritada, né? E que tem contribuído muito para um assunto, né? Que nós, como professores, sobretudo de graduação, sabemos que muitas vezes é deixado de lado pelos alunos, né? Muitas vezes os alunos de graduação, eles acabam deixando passar batida a última matéria lá de Direito Civil, né? E eles acabam não dando a importância devida à disciplina. E isso acaba trazendo verdadeiros absurdos, né, do ponto de vista jurídico, né? Nós vemos aí quantos pedidos são feitos erroneamente ao Poder Judiciário por parte de advogados, né? É importante falar isso nessa casa, mas também, como a própria doutora Daniele falou, né? Com o planejamento sucessório, nós conseguimos resolver 2 grandes problemas no momento de uma morte familiar, né? O destino patrimonial, mas, sobretudo, tentar manter intacta as relações afetivas familiares. Então, doutora Daniele, eu tive a oportunidade de adquirir recentemente a sua obra, ela estava esgotada, mas é possível adquirir pelo site da Amazon, né? Pelo formato digital, foi o que eu consegui, né? Não havia a sua obra nas livrarias locais, infelizmente, mas eu confesso que gostei muito da leitura, né? A obra que a senhora mostrou no início, Planejamento Sucessório, Pressupostos e Limites. Também tive acesso à obra de arquitetura do planejamento sucessório e tenho visto crescer cada vez mais a discussão dessa temática, né? Não só a senhora, tem também um professor do IBMEC de Minas Gerais, o Felipe Quintela. Ele também tem falado muito, não só sobre planejamento sucessório, mas planejamento familiar, patrimonial. E eu acho que cada vez mais, sobretudo considerando o público aqui da OAB do Amazonas, é importante, né, tocar no assunto de uma advocacia preventiva, né? Eu acho que é isso que o planejamento sucessório, o planejamento patrimonial acaba oferecendo, né? E aí, uma obra como a da senhora, né, acaba nos brindando com inúmeras soluções em que o advogado vai poder oferecer para o seu cliente, né, dentro de uma perspectiva preventiva e uma perspectiva de evitar conflitos futuros, né? A grande preocupação, né, de patriarcas, né, como é que eu vou garantir que a minha família permaneça intacta do ponto de vista afetivo. Ontem mesmo, uma professora muito renomada aqui da cidade, de outra área, entrou em contato comigo, dizendo, olha, eu não fiz o inventário do meu esposo, meus filhos, eles estão, de certa forma, né, passando por um momento de conflito, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, eu preciso de uma ajuda para decidir como é que eu vou fazer a divisão patrimonial. E uma obra como a senhora, né, a solução que a senhora está propondo aqui, evitaria justamente demandas como essa, né? Então, eu gostei muito primeiro, eu sou um fã também da escola do Rio de Janeiro, apesar de ser paulista, né, e ser da escola de São Paulo, né, eu também sou fã dessa visão do direito civil constitucional, né, eu tive como orientador o professor Renan Lutufo, que tinha uma cadeira nesse sentido na PUC de São Paulo, e aí eu gostei muito da metodologia que você tratou dentro da obra, né? Primeiro, trazendo essa metodologia de direito civil constitucional, mostrando essa necessidade de nós percebermos que houve, sim, uma mudança social, familiar, inclusive de hábitos de consumo, né? E isso é um desafio para o planejamento sucessório, na medida que a geração milênio, que a gente fala, eles estão chegando agora, né, à vida adulta, eles não querem mais ser proprietário, eles querem alugar serviços, né? Então, a gente não vê mais ninguém adquirindo, sei lá, carros, né? Ninguém adquirindo mídia, né? Enfim, o que todo mundo quer é alugar serviços, e isso acaba modificando até propriamente a estrutura, em resumo, né? A estrutura trabalhada pelo Código Civil 16, o atual Código Civil 2002,
está sendo está engessando muito, né, esses novos modelos de consumo, esses novos modelos tratados. Enfim, o que eu gostaria de ouvi-la, né, e recomendo a todos aí, né, que estão nos ouvindo a leitura, porque realmente é muito bom, muito boa. O que eu gostaria de ouvi-la, doutora Daniele, pensando nesse público que nós temos aqui hoje, né, os advogados em geral, alguns estudantes de direito também, as ferramentas, né, utilizadas para o planejamento sucessório. A senhora comentou algumas delas, né? Mas a gente sabe que as soluções tratadas pelo Código Civil de 2002 não são suficientes para atender a modernidade que vivemos, essa sociedade contemporânea. Em que medida as ferramentas que a senhora propõe na obra, né, poderiam auxiliar o nosso advogado que está aqui nos ouvindo, né, a esse planejamento, né, a evitar esse tipo de conflito familiar que mencionei há pouco? Eu gostaria de ouvi-la para que a senhora exponha para esse nosso público cativo, né, algumas sugestões e soluções. Rafael, eu falo agora ou é melhor depois já que você falar e a gente complementa? Como é que você prefere? Tá sem som. Você tá sem som. Alô? Oi? Como é que você prefere? Que eu responda agora? Eu entendi que ele falou que poderia ir. Poderia a senhora já responder. Tá bom. Bem, então, na verdade, quando eu falei alguns exemplos, eu acho que o que eu quis dizer ali é que você precisa ter um conhecimento, porque vão ser opções dessa família, né? Essa família vai ter opções entre quero fazer já uma parte agora, quero já fazer uma doação com usufruto, né? Então, já vai dentro desse formato se eu quero pagar o tributo agora, nesse momento, ou já com o inventário. O que eu aconselho, como eu disse, essa área é uma nova área para os advogados, eu acho que, por isso, a necessidade de se capacitar, de estar se informando melhor, porque essa advocacia preventiva é o futuro, né? Nós não estamos mais numa advocacia de litígio ou de instigar, principalmente na área de famílias. Você vai vendo que, inclusive, entre áreas afins do planejamento sucessório, tem a questão da mediação, né? Que muitas vezes também pode estar vindo auxiliando nesses conflitos, nessa questão. Então, assim, eu gosto também de destacar que isso não é só para grandes patrimônios. Então, a classe média alta que tenha 2 apartamentos, um terreno, uma previdência privada, tem sim que se organizar. Tem, porque você tem quantos? 2, 3 filhos? Você vai precisar, eu deixo um para cada um. Mas tem os tributos que têm que ser pagos, e assim por diante. Então, inclusive, aí aproveitando, já fazendo a deixa aí para o Rafael, que eu faço muito e trabalho muito. Ontem mesmo estava num webinar na editora Fórum, com a professora Simone Tassinari, que ela também é autora de um artigo do livro sobre Holden, e o professor Daniel Bucar, que fala sobre tributação e sucessão, e cada vez mais tem estudado isso. Porque o ITCMD não é um imposto estudado pelos tributários, né? Tributaristas. Eles preferem, às vezes, tributos de empresas, e esse da pessoa acaba, e através dele que eu fiquei sabendo que aí o estado do Amazonas tem essa peculiaridade que o teto é de 2%. Nós temos no Brasil, quando eu fiz a minha tese, eu acho que só 3 estados chegavam ao teto, que é de 8%, né? Ele ontem mesmo falou que a média, eu acho que é em torno de 3,5% no Brasil, entre os maiores e os menores, e como o Rafael falou um pouco em off, sobre essa questão de se fazer de bens móveis e aí buscar o Amazonas para um inventário extrajudicial e assim por diante. Bem, tudo isso porque esse tributo é importante na hora de eu fazer meu planejamento, né?
na hora de eu escolher os instrumentos, como eu vou fazer, eu quero fazer uma parte em vida, uma parte depois, eu posso fazer os dois, como eu disse, não são... eles não são de exclusão um do outro, você pode estar juntando a própria... Aí eu tenho assim, alguns instrumentos, por exemplo, a partilha em vida. Né? A partilha em vida é um artigo só do Código Civil, praticamente não se usava, agora está se usando, mas muito pouco, porque ainda tem muita insegurança jurídica, então não é um instrumento que eu indicaria para se fazer, porque ela tem que ter algumas peculiaridades, como você tem um limite, não pode doar todo o seu patrimônio, aí começa disso, partilha em vida e doação, precisa de inventário de novo? Ah, não, teoricamente eu fiz toda, só se acrescer. E se eu tiver débitos? E se eu tiver dívidas nesse período? Então, assim, vai precisar de colação, se for doação, adiantamento, sim. Então, tem várias questões, não a partilha em vida, que deixam o instrumento de pouca aplicabilidade. O próprio fideicomisso está tendo também um projeto ele era um instrumento utilizado, que é uma triangulação, né? E ele era utilizado até 2002, quando ficou restrito à prole eventual. Nesse anteprojeto que tem no BDFAM, seria para não restringir só essa prole eventual, então pode ser um novo instrumento. Como eu falei, a nova potencialidades também do codicilo. Aí, quando você fala assim, mas codicilos são para valores de pequena monta. Eu vi um codicilo no TJ de São Paulo de 1.200.000 euros. Então, um simples e-mail foi considerado, lógico que aquilo era de pequena monta, perto do patrimônio da pessoa, né? Mas já se entende, por jurisprudência, que 10% do seu patrimônio. Então, vermos o codicilo, e aí vai muito de nós, advogados, de estarmos vendo a potencialidade dos instrumentos, né? Buscarmos mais uma eficácia e efetividade desses instrumentos, adequando essas características. Então, essa questão dos tributos é importantíssima para até eu fazer as escolhas que eu quero fazer agora, que eu posso fazer agora ou não. Se eu quero evitar um conflito, por exemplo, eu posso até fazer o testamento. Testamento, perguntam, Daniele, com o planejamento sucessório, o testamento perdeu a aplicabilidade? Não, pelo contrário. Eu acho que ele veio dar maior segurança jurídica, né? Então, tudo isso para... eu acho que é muito importante essa questão desse momento de segurança jurídica para evitar litígios futuros. Então, até às vezes, antecipar as vontades, ser falado o conteúdo do testamento, nós não estamos mais, com certeza, em um período que era dos nossos avós, quando eu morrer, eles resolvem isso. Hoje, tempo é dinheiro, então nós temos que antecipar esses momentos, e aí são várias peculiaridades. Então, eu falei alguns dos instrumentos que podem ser aplicados, mas vão ter que ser escolhidos conforme o perfil, a vontade dessas famílias, seja de se pagar imposto agora ou não, o que pode se adiantar hoje em dia ou não, e, com certeza, a holding ela é um excelente, já não é mais como foi, da mesma forma que a previdência privada. Previdência privada era vendida muito como seguro, não entra no inventário, não paga tributo, não é isso que está vendo. A gente está falando de previdência privada aberta, tem a VGBL, né, PGBL, então, dependendo da questão do tributo, se recebe, é fraude a legítima ou não, o montante dele vai para o inventário, apesar de se ter uma liquidez antes. Tem estados que se tributa a VGBL, não a PGBL, então isso tem uma variabilidade. Com certeza não é mais um ambiente da segurança que se tinha até um pouco tempo atrás. Por que isso? No Rio, a legislação, em 2015 para cá, mudou 2 vezes sobre PGBL, querendo tributar a incidência sobre elas, transferências de cotas.
Então, cada estado, cada vez mais os estados com dificuldades financeiras buscam pagamento desse tributo. Estão as procuradorias gerais do estado estão, sim, vocês, mais do que ninguém, estão observando esse cenário e evitando. E o que eu gosto de deixar bem claro é isso. Quando ocorrem essas fraudes, isso não é planejamento sucessório, isso chama-se fraude. Ok, professora Daniele. Obrigado, Juliano, pela colaboração. Obrigado pela participação mais uma vez. Bom, eu inicio agora uma pequena exposição, uma breve exposição. Vou falar sobre alguns obstáculos ao chamado planejamento sucessório. Há inúmeros obstáculos, sem a menor dúvida, como a professora Daniele já adiantou, os tributos, a indispensável análise interdisciplinar por parte do advogado que vai conduzir esse planejamento sucessório, né? Mas, sem a menor dúvida, e aí vamos primeiro rapidamente falar o objetivo do planejamento sucessório, só reafirmando aquilo que a professora Daniele já nos comentou. Primeiro ponto, os anseios atuais por uma autonomia maior do autor da herança no que tange a delação, a transferência dos seus bens para após a morte. Em segundo lugar, ele quer que isso seja feito com segurança. Em terceiro, evitar conflitos, né? Então, basicamente, o planejamento sucessório constitui esse conjunto de mecanismos, de instrumentos jurídicos vocacionados a aumentar a autonomia na delação de bens pós-mortem, a evitar conflitos e a garantir uma segurança, celeridade e organização na transferência desses bens após a morte da pessoa. Esse até é um conceito que vem trazido pela própria professora Daniele na obra dela. E acho muito legal o que a professora Daniele fala desses pilares, desses vetores que devem guiar, né, o intérprete na confecção, no planejamento sucessório. A família, sem dúvida, cada família tem a sua particularidade, tem o seu modo de tratar, né? Tem a forma de diálogo, a qualidade dos bens, né? Se é uma unidade produtiva, se é uma sociedade empresária em que há dentre esses bens cotas sociais, se não há, enfim, a qualidade dos bens e a vontade do autor da herança. Então, são todos aspectos que, com certeza, devem ser levados em consideração para um adequado planejamento sucessório. E voltando agora aos desafios, eu vou falar aqui rapidamente, né, apenas de dois desafios. O primeiro deles é a legítima. A legítima, como todos nós sabemos, até por conta da garantia constitucional à herança, prevista no artigo 5º, inciso 30, ela está conectada com a solidariedade, né, que deve haver no âmbito familiar, e, de acordo com o Código Civil, o artigo 1846, pertence aos herdeiros necessários a metade dos bens que compõem a herança. Então, esse, todos conhecemos, é um grande obstáculo à autonomia, um desafio, de modo que qualquer forma de planejamento, Daniele deixou isso bem claro, ela deve levar em consideração o respeito a essa legítima, sob pena de, eventualmente, poder estar caracterizada uma fraude. E o segundo aspecto, e isso é trazido por inúmeros autores, é a proibição aos pactos sucessórios, que é um tema muito caro a mim, e foi um tema muito interessante de se estudar por ocasião do meu mestrado, concluído lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E quando já tinha terminado, mas o nosso encontro, né, Daniele, fortuito lá em Hamburgo, muito, muito engraçado ter acontecido aquilo, porque a Daniele estava me convidando para... Ela estava junto com o professor Carlos Edson na coordenação do CEPED, da pós da UERJ, e ela veio carinhosamente me fazer um convite
E aí a gente estava combinando o horário, né? E a gente falou da dificuldade que um ou outro estava no exterior. Aí, por acaso, onde você está? E aí acabamos descobrindo que estávamos na mesma cidade, né? Então, algo bem fortuito e interessante. E essa proibição dos pactos sucessórios, sem dúvida, acaba engessando um pouco, para não dizer muito, essa autonomia privada no fenômeno morte, né? E esses dois desafios, principalmente, sem prejuízo de outros, como a tributação, etc., ele, juntamente com aqueles pilares que a Daniela já citou, da família, da qualidade dos bens e da vontade do autor da herança, eles devem ser levados em consideração e desafiam a criatividade e a argúcia dos juristas, que devem, né, e do advogado, ele deve pensar, deve levar tudo isso em consideração para escolher os adequados mecanismos, adequados instrumentos legais para conseguir fazer de maneira adequada esse planejamento dessa sucessão, né? E falando rapidamente do pacto sucessório, apenas para jogar uma pimenta aqui nesse tema, que me é muito caro, o pacto sucessório ele vem proibido pela nossa legislação no artigo 426, que diz que não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. Então, qualquer contrato que diga respeito à herança de alguém, ele vem fulminado pela nulidade prevista no artigo 426, que é a repetição do artigo 1089 do revogado Código Civil de 1916. E essa proibição genérica do pacto sucessório, que se arrasta desde a codificação revogada, acabou trazendo uma raridade no estudo desse tema, né? Simplesmente a norma, a regra, ela acabou sendo deslocada, transportada para o Código Civil de 2002 sem maiores discussões, né? Houve que eu chamo aí de uma fossilização acrítica desse regramento legal. E os fundamentos da proibição desse pacto sucessório, ou seja, de contratos de herança, que são diferentes do testamento, claro, os fundamentos são que trazidos pela doutrina são a proibição do votum morte, que é a vontade da pessoa de matar a outra para lucrar com a morte, ou seja, o voto homicida, que esse contrato de herança ele violaria o regime dual de delação de bens pós-morte, ou seja, ele viola esse regime de sucessão que é pautado no testamento e na lei, sucessão legítima e testamentária, e que também isso levaria ao menoscabo da liberdade de testar, já que um traço marcante do pacto sucessório é a irrevogabilidade, né, a irretratabilidade, ao passo que no testamento a revogabilidade ela é essencial. Então, no artigo que eu escrevi, a convite da professora Daniele, para a segunda edição do Arquitetura, né, que esse... Tomo 2. O tomo 2, melhor dizendo, o tomo 2 da Arquitetura do Planejamento Sucessório, que deve ser lançado quando, professora? Agora, em novembro. Agora em novembro será o lançamento? Vai ser antes do Congresso, com certeza. Ótimo. Eu abordo nesse artigo uma tendência, uma tentativa de extração de tendências modernas para esse tema. Eu faço uma pequena análise da legislação estrangeira, que o Max Planck foi muito útil, né? O Instituto Max Planck, lá em Hamburgo, foi muito útil para fazer essa pesquisa, inclusive. E aí, na análise da legislação estrangeira e do ordenamento estrangeiro, desses ordenamentos estrangeiros, a gente consegue identificar que não há uma uniformidade de tratamento dessa matéria, né? Uma coisa é muito clara: nos países de tradição germânica, o pacto sucessório ele sempre foi admitido, ainda que com algumas restrições. Nos países que seguiram a tradição mais francesa do Código de Napoleão, digamos assim, a proibição ela é algo recorrente. E o Brasil, o Código de 1916, ele se inspirou no Código Civil francês e, portanto, acabou incorporando essa nulidade do pacto sucessório. Mas a própria França,
né, de onde vem a origem dessa importação legislativa que nós fizemos, ela teve uma reforma em 2006. Desde 2008. Isso. Teve várias reformas, paulatinas reformas, para ampliar, ou melhor, para permitir a celebração de pactos sucessórios previsto na legislação. Então, lá nós temos, por exemplo, a renúncia antecipada à ação de redução, né? É um exemplo. Tem lá as liberalidades graduais, as liberalidades residuais, né? Que são exemplos de pacto sucessório, principalmente a renunciação à ação de redução, que ela é a principal. Na Itália também tivemos uma intervenção legislativa para prever o pacto de família. 2008, acho. Isso. E que se trata especificamente para a preservação de unidades produtivas. Na Bélgica, mais recentemente, nós tivemos uma mudança em 2000, que entrou em vigor em setembro de 2018, trazendo um título específico no Código Civil sobre pacto sucessório, e antes também era proibido. Só no primeiro ano em vigor, né, da reforma na Bélgica, eu até anotei isso aqui, foram 3.705 pactos sucessórios. Ou seja, demonstrando que essa uma população mínima, né? Para uma população mínima e num curto espaço de tempo. Então, isso demonstra realmente uma tendência e uma vocação dos povos no sentido da celebração desses pactos. E, por fim, eu falo aqui rapidamente da Argentina, que também no Código Civil atual, de 2014, ele já não traz uma regra genérica de proibição de pacto sucessório. Ele traz a regra proibindo, salvo as hipóteses legalmente previstas. E o Código Civil argentino, de 2014, ele já traz em vigor desde 2016, né? Ele já traz uma ressalva no próprio artigo que prevê a proibição do pacto sucessório, traz a ressalva da permissividade desse pacto quando se trata de questões societárias. Tá? Então, o pacto sucessório ele tem essa característica, entrando aqui em características, de ser irrevogável, de permitir uma sucessão contratual. Ao lado da sucessão legítima testamentária haveria uma sucessão contratual, e a classificação de pactos sucessórios, né, as manifestações desses pactos sucessórios, podem ser institutivo, quando você institui um herdeiro, renunciativo, quando você renuncia a uma herança não aberta, né, ou dispositivo, quando você trata da sucessão de um terceiro. E na minha dissertação e no livro que eu publiquei, eu até abordo essa análise dos fundamentos da proibição do pacto sucessório de uma maneira setorizada, para cada uma dessas manifestações, o institutivo, o renunciativo, o dispositivo. Por que isso? Porque aqueles fundamentos da proibição dos pactos sucessórios que são trazidos pela doutrina, e o principal deles, vale destacar, que é a proibição do voto homicida, ou seja, evitar que a pessoa queira que o outro morra para ela lucrar com isso, né? Esse fundamento ele não é um princípio geral da nossa ordem privada, né? Afinal, nós temos diversos instrumentos jurídicos em que esse voto mortis está presente. Só de ilustração, nós temos o seguro de vida, a substituição vulgar e fideicomissária, cláusula de reversão e doação, usufruto vitalício, constituição de renda vitalícia. Em todos esses arranjos previstos na legislação, eu tenho um despertar de um voto homicida. De modo que esse voto homicida, por si só, ele não pode ser trazido como algo pétreo, que efetivamente não vá, a legislação não permite. E só para não vou falar de cada um deles, óbvio, porque o tempo não nos permite, mas no pacto renunciativo, isso é bastante trazido na doutrina europeia,
No pacto renunciativo, esse problema ele não tem essa marca, né? Não há marca desse problema, melhor dizendo. De modo que, em outras palavras, esse negócio jurídico, esse pacto sucessório, ele pode ser socialmente útil para atender determinados interesses em que não estejam presentes esses receios para a proibição. Tá? Então, eu vou finalizar aqui a minha exposição apenas dizendo aqui, aí eu remeto os espectadores, porque o tempo não nos permite alongar, mas alguns exemplos de aplicação dos pactos sucessórios em que seria efetivamente útil e que essa proibição não se justifica. Primeiro, para um exemplo para privilegiar um herdeiro vulnerável, né? Imagine vocês dois irmãos, um que já tem sucesso financeiro, já está com idade avançada, ele não quer a herança dele, ele não tem interesse na herança do pai, e o irmão dele, um herdeiro, um deficiente, prostrado, que não pode, tem incapacitado para o trabalho, né? Então, ele poderia renunciar antecipadamente a sua herança em favor desse herdeiro vulnerável. Segunda situação, que é muito interessante, que é a regulação recíproca da sucessão entre cônjuges. Esse é um ponto que eu cheguei a escrever um artigo, o professor Rolfo Madaleno também escreveu. Eu não terei o tempo aqui para abordar essa situação, mas convido os senhores aí para, caso queiram, pode entrar em contato, que a gente manda esse artigo, a gente divulga, tá? Mas é uma situação bastante interessante. Uma outra hipótese, Daniel, que eu enxerguei bem interessante, é para igualar, né, o valor a ser colacionado pelos filhos. Então, as doações, sabemos que as doações feitas em vida pelo ascendente aos seus descendentes, eles são considerados antecipação de herança. Isso consta do Código Civil. O problema não é esse. O problema é que, quando o autor de herança ele morre, quando vem a colação esses bens, começa a discussão em torno do valor a ser colacionado. Tanto que a solução do Código Civil, ela do processo, briga, né? E o código, ela é diferente da solução do Código de Processo Civil. Há uma celeuma entre isso, não há segurança jurídica, não houve ainda... Mas o que está em vigor é o do CPC agora, né? 2015, que é o valores dos bens na hora da abertura da sucessão, né? Justamente. Mas aí, Daniel, o que acontece? Não há dúvida de que haverá, principalmente se forem filhos de proles diversas, uma discussão. Haverá uma discussão. Que valor é esse? Perícia, enfim, a depender de qual é o bem. De modo que poderiam, né, os filhos estabelecer, junto com a autor da herança, ali já um documento, né, um pacto sucessório, no qual eles já definem qual é o valor que vai ser colacionado, né, sem obedecer necessariamente a um rigor matemático. Então, essa seria uma maneira de prevenir o conflito. Tá? Uma outra hipótese também seria no direito societário. E aí, para finalizar realmente minha exposição. No âmbito do direito societário, todos sabemos, isso aí foi inclusive reconhecido por um documento, uma circular da Comissão Europeia, lá na União Europeia, que a morte do sócio é uma das maiores causas de mortalidade, de encerramento das empresas, né? Isso não há a menor dúvida. Porque aí envolve sucessão, né? Principalmente na mudança de geração. Exatamente, principalmente na mudança de geração. E, muitas vezes, mesmo que o contrato social ele não permita o ingresso de herdeiros na sociedade, a gente sabe que o valor daquela cota tem que ser liquidada e o respectivo valor pago aos herdeiros, que, pela nossa regra aqui no Código Civil, é de 90 dias o pagamento. De modo que uma maneira interessante, há um campo de atuação muito interessante no âmbito do direito societário, seja para pacto institutivo como para pacto renunciativo, mesmo que se obedeça à legítima, né? O autor de herança poderia fazer um pacto com os demais sócios ali no contrato social, na alteração do contrato social ou na própria
ato constitutivo, instituindo a própria sociedade como herdeiro. Então, aqui falei aqui de 4, né, exemplos em favor do herdeiro vulnerável, na regulação recíproca entre cônjuges, no valor a ser colacionado pelo filho, no direito societário, e apenas furtando aqui 1 minuto do tempo do professor Márcio, nessa questão dos cônjuges, é muito interessante que houve um recurso especial, e aí todos sabemos disso, né, Daniel? Isso ficou muito... esse recurso especial ficou muito visado aí para os estudiosos do direito sucessório, em que a ministra Nancy Andrighi decidiu que o cônjuge casado pelo regime da separação convencional de bens, ele não era herdeiro. Naquele caso concreto, em que isso foi decidido, a pessoa, o autor da herança, ele tinha contraído segunda núpcias, né? Ele tinha se casado, ele já tinha uma idade mais avançada e faleceu 10 meses depois, né? E o que aconteceu? Esse cônjuge, a mulher dele, herdou em igualdade de condição com os filhos, diante de um casamento. Com os filhos. Exatamente, sendo que ambos já estavam, né, aproveitando, já tinham idade avançada, ambos. E aí a gente vê um drama, né? Poxa, muitas vezes essas situações, a pessoa ela quer se casar, ela quer construir uma comunhão plena de vida, ela quer essa decisão existencial, mas ela encontra a resistência dos filhos, porque vai gerar impacto na questão sucessória. E, por vezes, né, esses dois nubentes, vamos colocar assim, que já estão em idade avançada, já têm o seu sucesso financeiro estabelecido, eles não querem sucessão recíproca. Para eles é melhor que não haja. Eles simplesmente não querem, eles querem simplesmente aproveitar os últimos dias juntos. De modo que, pela legislação atual, né, pelo 426, um pacto nesse sentido seria vedado, seria fulminado de nulidade. A despeito Você acha que precisaria de mudança legislativa para ser possível? Olha, Daniela, esse é um ponto muito instigante, porque o juízo de licitude ele é feito pelo 426. Agora, eu acho que em determinadas situações concretas, fazendo o juízo de merecimento de tutela, uma leitura axiológica da Constituição, a gente pode identificar, sim, né, situações concretas em que esse pacto, essa regra proibitiva possa ser afastada. Mas daí você, como advogado, dar essa segurança para o cliente, ela é impossível, né? Então, de modo que aí eu concluo, pegando o gancho da pergunta da Daniele, que a intervenção legislativa, eu penso que ela seja interessante, necessária nesse ponto dos pactos sucessórios, se não para permitir amplamente, mas ao menos de maneira setorizada, né, excepcional. E aí eu finalizo aqui a minha exposição e passo agora a palavra ao professor Márcio André. O professor Márcio André, que é um grande amigo, sou fã do professor Márcio André, assim como vários que estão nos ouvindo, várias pessoas que vão nos ouvir, porque vai ficar aí no YouTube, né? O professor Márcio André ele é juiz federal, professor, ele é ex-defensor público, ex-promotor de justiça, ex-procurador do Estado, foi meu colega na Procuradoria, e ele é autor de livros jurídicos e editor, né, do portal Dizer o Direito, que comenta de maneira singular a jurisprudência do nosso país. Professor Márcio André, passo aí a palavra para as suas considerações. Uma honra tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, meu amigo. A honra é minha. Muito obrigado pelo convite. Uma boa noite a você, boa noite também ao meu outro amigo Juliano Ralo, né? Também uma honra estar aqui nessa mesa virtual com você, né? E um prazer também inenarrável estar com a professora Daniele Teixeira, né? Que é autora aí de uma grande obra, né? De grandes obras sobre o tema e uma referência realmente a respeito do assunto. E eu até pegando o gancho, né, do que vocês acabaram de falar a respeito da necessidade ou não de alteração legislativa, né? E desse olhar que também o Poder Judiciário precisa com mais sensibilidade para o planejamento sucessório, né? E é isso que eu gostaria apenas de pontuar aqui, como na condição de debatedor,
é a respeito dessa visão que o Poder Judiciário precisa ter, muito mais sensível a respeito da validade dos arranjos relativos ao pacto, ao planejamento sucessório, né? E, pegando também essa deixa, eu gostaria de trazer aqui para o debate, né, um julgado recente do STJ a respeito do testamento, né, o testamento particular, que sempre foi visto aí com muitas ressalvas pelo Poder Judiciário, sempre um ranço ali de que haveria algum tipo de nulidade, algum tipo de prejuízo aos herdeiros necessários, né? E o caso concreto foi bem peculiar, foi o seguinte, né? Uma determinada mulher deixou um testamento particular que foi elaborado por meio mecânico, né? Como o código denomina. E esse testamento ele foi lido na presença de 3 testemunhas que assinaram. No entanto, essa mulher, essa testadora, ela estava com um problema de saúde, uma limitação física, né, que a impedia de assinar. Não havia nenhuma limitação cognitiva, mas havia essa limitação física que a impedia de assinar. E ela prestou esse testamento, e para suprir essa falta de assinatura, ela colocou a impressão digital no testamento, né? As testemunhas foram ouvidas em juízo, confirmaram o cumprimento de todas as formalidades, né, e que aquela era a manifestação de vontade da mulher. Apesar disso, né, após a sua morte, alguns herdeiros questionaram a validade desse testamento, alegando que ele teria sido realizado com violação ao artigo 1876 do Código Civil, né, que exige que, além de ser lido na presença de 3 testemunhas, seja assinado pelas 3 testemunhas e também pelo testador, e nesse caso não foi assinado, né? E aí o que o STJ decidiu a respeito desse caso concreto? Foi considerado válido esse testamento? A resposta é sim, o STJ considerou válido esse testamento, foi um julgado importante, porque inclusive foi da 2ª sessão do STJ, né? A ministra Nancy Andrighi, que foi a relatora, teve essa sensibilidade de diante de um caso emblemático, levar o tema para a 2ª sessão, né, que reúne aí a 3ª e a 4ª turmas, né, e foi um julgado agora de março de 2020, no qual a ministra Nancy Andrighi tratou muito bem sobre essa questão da sucessão testamentária e sobre o objetivo principal dela, que é o de que seja respeitada a manifestação de vontade do falecido, né, do testador. Então, essas formalidades do testamento particular, elas sempre foram encaradas, inclusive pelo STJ, como baseada na questão da possibilidade de aquele vício ser sanado ou não. Esse era o critério utilizado pela jurisprudência, era analisar se aquela formalidade que foi descumprida, ela poderia, né, ser sanada, se aquele vício era sanável ou não. Esse era o critério. E aí a ministra Nancy Andrighi buscou aí dar uma nova dimensão, né, uma nova diretriz para essa análise. Ela falou, olha, não vamos mais tratar aqui de vício sanável ou não. Vamos tratar aqui sobre a possibilidade de nós conseguirmos extrair a vontade do testador, né? Ou seja, a vontade daquela pessoa que fez aquele planejamento sucessório. Então, o critério aí foi alterado. Então, a gente, nesse caso concreto, não se decidiu mais com base na possibilidade do vício ser sanado ou não. E aí a ministra trouxe aí várias considerações, né, a respeito, inclusive, da forma de identificação do autor do testamento. E ela explicou o seguinte, olha, o código ele foi idealizado, ele foi pensado numa época em que a assinatura de próprio punho, né, a caneta, a tinta, ela tinha uma força muito maior em termos de autenticidade, né? Além de ser o meio mais comum. No entanto, hoje em dia, a gente vive numa sociedade em que a gente tem token, chave, login, certificação digital, né? Nós fazemos contratos aí, inclusive de grande vulto, né? Por meio aí de um clique. Então, não é mais possível que a gente transforme aí essa formalidade da assinatura de próprio punho, né, aquele mesmo valor que ele tinha na época que o código foi idealizado, que o código foi pensado. Então, você tem que buscar aí realmente a real vontade da pessoa que estava fazendo aquele testamento. E eu penso que justamente é esse o caminho do Poder Judiciário, né, é acompanhar essa evolução
porque não basta, né, que os advogados eles se preparem, que eles participem de eventos como esse, se o Poder Judiciário, né, se nós, magistrados, também não evoluirmos, também não ouvirmos a academia, também não nos reciclarmos, também não lermos mais sobre o assunto, para poder, né, nós estarmos em harmonia com essa nova sociedade que surge, né, com esses novos anseios e com essa simplificação de um assunto que é muito importante, muito marginalizado, e ainda que a gente tem todas essas crenças limitantes em relação ao planejamento sucessório. Então, eu gostaria apenas de finalizar, né, a minha participação aqui, dizendo que eu aprendi muito, né, com todos vocês, que foi uma honra estar aqui, né, e que eu penso que esses eventos eles servem para engrandecer ainda mais, para que a gente possa ter uma real noção, né, de um tema tão importante e que ainda vai dominar aí, durante muitos anos, né, o cenário, porque o planejamento sucessório é algo que, né, todos nós vamos ter que pensar um determinado dia, considerando que a morte, né, como já nos ensinava aí nos bancos da escola e ainda hoje, né, o professor Juliano, o professor Rafael ensina, né, é aquele evento certo, né? Então, muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, professor Márcio, pela sua participação. Então, aqui finalizamos o nosso evento. Agradecer a professora Daniele pela disponibilidade, agradecer ao professor Juliano também e o professor Márcio André, mais uma vez. Tá? Fico honrado com a participação de todos. E, por fim, agradecer ao OAB e a todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento e que venham a nos assistir. Esperamos que tenhamos novos eventos aqui na nossa cidade e espero que de maneira presencial, inclusive. Fica aí o convite antecipado, Daniele, no futuro, para você visitar a nossa cidade e, quando a situação se normalizar, para que possamos fazer um evento com um debate mais amplo sobre esse tema aqui, como o professor Márcio falou, é um tema que não só é da ordem do dia, mas que vai ainda se projetar para um momento, para o momento futuro, já que as questões são sempre muito complexas relacionadas a isso. Obrigado. Professor Rafael, Oi, só me permite ainda, eu queria, né, recomendar a todos que querem aprender um pouco mais sobre o assunto, essa grande obra aqui, olha. Obrigado, professor Márcio, pela deferência. E aí, no qual eu aprendi muito, né, assim como também a obra da professora Daniele, né, e mais uma vez, boa noite a todos. Aqui. Boa noite, eu queria agradecer mais uma vez o convite, estar aí com vocês no estado do Amazonas. Eu que sou nortista, sou de Belém e fico com muita saudade aí do tacacá, do tucupi, do jambu, das frutas, tudo muito bom. Agradecer mesmo o convite, mais uma vez a oportunidade, e é isso. Quando precisarem, contem comigo, estou à disposição. Obrigado, pessoal. Então, fica encerrado o nosso evento. Até a próxima.